Por que que os micros e pequenos empresários chegam antes de todos na empresa e vão embora por último? Conheça as verdadeiras causas desse comportamento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso programa Fature Mais sem investir mais. Eu sou Ayrton Rodrigues e aqui nós apresentamos dicas, conteúdos e estratégias para os micros e pequenos empresários e empreendedores que desejam faturar mais em seus empreendimentos. Isso sem precisar investir mais dinheiro nas operações, aumentar o faturamento com tudo o que já tem no empreendimento. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta muito sincera. Há quanto tempo você é o primeiro a chegar na empresa e o último a ir embora? Talvez isso aconteça há alguns meses, talvez alguns anos, ou talvez desde o dia em que você abriu o seu empreendimento. Você abre a empresa, você confere o caixa, você organiza as primeiras tarefas, resolve os problemas, atende os clientes, apaga incêndio durante todo o dia. E quando todos os funcionários vão embora, você ainda continua lá, terminando aquilo que não conseguiu fazer durante o dia. Muitos empreendedores enxergam isso como motivo de orgulho. Eu sou trabalhador, eles pensam assim. Minha empresa depende de mim. Mas hoje eu quero mostrar algo diferente. Chegar antes de todos e sair por último nem sempre é sinal de dedicação. Muitas vezes é o sintoma de uma empresa que ainda não foi organizada para crescer. E entender isso pode mudar completamente a forma de como gerir o seu empreendimento. Qual que é a origem desse comportamento? Quando abrimos uma empresa, é natural fazermos de tudo. No início, somos vendedores, somos compradores, financeiro, marketing, fazemos limpeza, fazemos entrega, fazemos até cobrança. Isso tudo faz parte da fase inicial de toda a empresa. O problema é quando a empresa cresce, mas o empresário continua trabalhando exatamente como no primeiro dia. Ele continua acreditando que precisa estar sempre presente, que tudo depende dele, e se ele sair, tudo vai parar. E sem perceber, transforma o comportamento temporário em um hábito permanente. Ele está habituado a fazer aquilo direto. E a primeira causa desse comportamento é a empresa depende do dono para tudo. Faça uma reflexão. Se você não aparecer amanhã na empresa, sua empresa funciona normalmente ou tudo para? Se a resposta for tudo para, existe um problema muito sério. Isso significa que você não está construindo um empreendimento, você está construindo um emprego para você mesmo, para si mesmo. E muitos empresários não gostam dessa frase, mas ela é puramente verdadeira. Uma empresa saudável consegue funcionar mesmo quando o dono não está presente em todas as decisões. Quando tudo depende de você, o crescimento tem um limite, o número de horas que você consegue trabalhar. E ninguém consegue trabalhar por 24 horas, consegue trabalhar direto. E a segunda causa desse comportamento é a dificuldade em confiar e delegar. Existe uma frase muito comum: se eu não fizer, ninguém faz direito. Talvez você já tenha até dito isso, ou pensado isso em algum momento. Essa frase parece demonstrar comprometimento, mas na prática ela revela um problema de gestão. Delegar não significa abandonar. Delegar significa ensinar e acompanhar e desenvolver pessoas para que elas assumam responsabilidades. Quando o empreendedor não delega, ele se torna um gargalo na empresa. Enquanto a equipe espera decisões, ele acumula tarefas e no final do dia está exausto. E ainda acredita que o problema é a falta de funcionários. Muitas vezes o problema não é a quantidade de pessoas, é a ausência de um sistema que permita que elas trabalhem com autonomia, com responsabilidade, que consiga tomar as decisões pelo empreendedor. E a terceira causa é a falta de processos claros. Imagine uma empresa onde cada colaborador faz as coisas de um jeito. Um atende o cliente de uma forma, o outro faz diferente. Ninguém sabe exatamente qual é o procedimento correto. E o resultado de tudo isso? Perguntas o tempo todo, erros, retrabalho, conflitos internos. E quem resolve tudo isso? De novo, o dono. Quando não existem processos bem definidos, a empresa cria uma fila permanente de problemas esperando pelo empreendedor, pelo empresário. Por isso, ele chega cedo e por isso ele também sai mais tarde. Não porque gosta, mas porque a empresa não consegue funcionar sem a sua intervenção constante, não consegue funcionar sem ele. E a quarta causa desse comportamento é apagar incêndio virou rotina. Existe um tipo de empreendedor que passa o dia inteiro ocupado, mas quando ele pergunta o que realmente produziu, percebe que apenas resolveu os problemas do dia a dia, apenas ficou apagando incêndio o dia todo. O fornecedor atrasou, o cliente reclamou, o funcionário faltou e o sistema travou. A mercadoria chegou errada, o telefone tocou, o WhatsApp não parou de mandar mensagem e no final do dia, nada de estratégico foi feito. Ele apenas ficou apagando incêndio durante todo o dia. E qual que é o maior perigo de tudo isso?
Com o tempo, isso parece normal. O empreendedor passa a acreditar que administrar é assim mesmo, é viver resolvendo problemas, viver correndo. Mas administrar é justamente criar condições para que os problemas aconteçam cada vez menos e consigam ser resolvidos da forma mais rápida. E a quinta causa, confundir presença com produtividade. Existe uma crença muito forte entre os empreendedores. Quanto mais tempo eu ficar na empresa, melhores serão os resultados. Mas isso nem sempre é verdadeiro. O empreendedor pode passar 14 horas na empresa e produzir menos do que alguém que trabalhou 8 horas com planejamento, de forma organizada. Então, produtividade não é a quantidade de horas, é a quantidade das decisões, é foco nas prioridades, é eliminar os desperdícios, é fazer o que realmente gera o resultado para o empreendimento. E esse comportamento do micro e pequeno empreendedor e empresário não ajuda as empresas a faturar mais sem investir mais. Pelo contrário, isso só vai atrapalhar. E além disso, além dessas causas, tem as consequências, né, desse comportamento. E essas consequências são bem tristes. E algumas delas, né, quando o empresário é sempre o primeiro a chegar e o último a sair, as consequências aparecem. Consequências como ele perde momentos com a família, ele vive cansado, ele tem dificuldades para descansar, não consegue planejar o futuro da empresa, as decisões passam a ser tomadas no impulso, a saúde pode ser afetada e muitas vezes o faturamento cresce pouco apesar de todo esse esforço. E o mais triste é que muitos empreendedores acreditam que esse sacrifício é obrigatório, mas isso não é. E tudo isso pode ser mudado através da organização. E o que muda quando a empresa é organizada? Muda, né, que a sua equipe sabe exatamente o que fazer. Os processos são claros, cada pessoa conhece suas responsabilidades, os problemas diminuem. O empreendedor deixa de resolver tudo sozinho, porque ele montou uma equipe organizada para ajudar a fazer o trabalho, passa a analisar os indicadores, planeja o crescimento, conversa com clientes importantes, desenvolve a equipe. Em vez de trabalhar apenas na operação, o empreendedor passa a trabalhar no futuro da empresa, na parte estratégica da empresa. E essa é a diferença entre um empreendedor ocupado e um gestor, né, empresário e gestor. Eu quero terminar esse vídeo fazendo uma reflexão. Se você chega antes de todos e vai embora por último, todos os dias na sua empresa, pergunte a si mesmo: isso acontece porque minha empresa realmente precisa de mim? Ou porque ela ainda não está organizada para funcionar bem sem depender de mim em cada detalhe? E essa pergunta pode parecer desconfortável, mas ela é necessária, porque o objetivo de uma empresa não é consumir toda a vida do seu dono. O objetivo é gerar resultados, gerar crescimento, gerar qualidade de vida, tudo aquilo que você sonhou quando você decidiu empreender e abrir o seu negócio. Você não abriu esse negócio para trocar um chefe por uma rotina ainda mais pesada. Você abriu o negócio para construir liberdade. E essa liberdade começa quando a empresa deixa de depender exclusivamente do empreendedor. E lembre-se, o empreendedor que chega antes de todos e vai embora por último pode ser admirado pelo esforço, mas o empresário que constrói uma empresa capaz de funcionar com organização, processos e pessoas preparadas é quem cria um negócio verdadeiramente sustentável. Se esse vídeo fez você refletir, compartilhe com outras pessoas que vivem essa mesma rotina. Às vezes, uma única mudança na forma de gerir pode transformar não apenas o resultado da empresa, mas também a qualidade de vida de quem a construiu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.